Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Aleluia. Igreja Cristã é a identificação da nossa fé. Somos cristãos, seguidores de Jesus. Mas, aleluia, a nossa identificação é Comunidade Cristo Reina. Porque além de ser pentecostal, tem que ser uma comunidade. Corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos em Cristo, andando em direção à Nova Jerusalém. Amém? Está então essa explicação para você entender quem somos nós. Tá certo? Glórias a Deus. Muito bem. Frases que nos edificam e que nos fortalecem. Amém, amados? Precisamos estar fortes para enfrentar as situações desta vida, tá certo? Por isso, esse trabalho para você, para a tua vida espiritual. Amém? Muito bem, nosso endereço, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim Europa, cidade de Pelotas. Aleluia! Glória a Deus, é um bairro muito abençoado, tá certo? Glórias a Deus, então, por isso, e poder compartilhar com você essas maravilhas que vêm do coração de Deus para o teu coração. Muito bem. A pergunta é, quem é este? Quem é este? E temos aqui a passagem bíblica em Marcos 4:41, que diz assim: estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E glórias a Deus e graças a Deus, porque a gente agora sabe. Amém, amados? Que Ele é o Senhor, o Messias, o nosso Salvador. Glória a Deus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. E é claro que houve um momento em que Jesus fez uma pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Tem muito a ver com essa passagem aqui, com esse tema que eu quero abordar. E então eles dão informações das piores possíveis. Mas Cristo olha bem para os 12 e faz a seguinte pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito? É ali uma revelação maravilhosa do próprio Deus, através de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o enviado de Deus para nos salvar. Eu quero completar essa palavra, é claro, com João 3,16, onde o próprio Jesus declara: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E vou completar: e o entregou naquela cruz para nos salvar. Para que todo aquele que nele crê em quê? Em tudo aquilo que nos deixou como informação, como palavra, como ensino. E também a obra gloriosa que Ele realizou em nosso lugar naquela cruz. E também crer que ao terceiro dia ressuscitou, que 10 dias depois, na sua ascensão, retornou para a casa do Pai, e hoje Ele é o Senhor. Todo o poder no céu e na terra lhe foi dado. Aleluia, Ele é o Senhor. Graças a Deus. Amém? E daí, então, essa passagem decorrente dessa mensagem. Diz assim: conheça e experimente mais de Deus e do seu poder em sua vida. Que palavra poderosa. Amém, amados? Vou ler de novo. Conheça e experimente mais de Deus e do seu poder em sua vida. Aleluia. Eu sempre declaro: venha estar conosco, desfrutar do amor e do poder de Deus. São duas coisas. Porque Deus é um Deus vivo. Não é um Deus morto, um símbolo apenas, não. É um Deus ativo. Amém, amado? Que se manifesta com amor
e também com poder, e que nos ama de uma maneira extraordinária. Glória a Deus. Conheça e experimente mais de Deus. Quer dizer, uma espiritualidade frágil, de vez em quando dá, chegaremos em algum lugar? Aprenderemos mais de Deus, do seu amor, do seu poder? Pense bem. Mas eu quero dizer, e quero me atrever a dizer, é claro que não. Amém? Temos que viver uma vida de fato, na presença de Deus. E nascer de novo é morrer para este mundo e nascer completamente para Deus. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar de Jesus no reino de Deus. Amém? Então aqui essa frase, conheça, é preciso conhecer. Aí eu trago novamente uma palavra do Senhor Jesus lá em João, onde ele diz que a vida eterna é isto, que te conheçam a ti, ó Pai, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Amém? Então, está tudo bem montadinho e bem claro nessa mensagem para cada um de nós. Vida ativa, igreja, reuniões, escola bíblica, culto caseiro, tudo aquilo que o ministério apresentar para nós nos envolver, nós temos que nos envolver. Amém? E dar prioridade. Isso é dar prioridade ao reino de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, melhores ainda. Amém? E tem motivo de experiência nisso. Uma vida com Deus é céus abertos e um Deus pronto a nos abençoar e nos conceder vitória. Amado, se a tua vida está enrolada, se as coisas não dão certo, se você é derrotado nos problemas, entenda, há algo que não está batendo aí. Amém? Então pense bem a respeito. Porque Deus, ele declara, através de Jesus, que Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele vem, quando abrimos nosso coração e permitimos que ele venha reinar em nossa vida, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Então é hora de pensar, de orar e de falar com Deus. Tá certo? Então essa é a primeira mensagem. Esticou bastante, hein? Segunda mensagem. Aleluia. O tema é insegurança. Insegurança. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. O texto, Isaías 59, versículo 1, parte A. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. Amém? Nem os seus ouvidos ataviados, para que não possa ouvir. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a última pergunta que foi feita. E a última colocação que foi feita por esse pastor. Por quê? O que impede Deus de estender a sua mão, de ouvir a nossa oração e participar da nossa vida? A palavra é pecado. Eu digo mais uma vez, quem derrotou o homem não foi antes Satanás, foi o próprio pecado. Ele foi o tentador. Amém, amados? Então, o nosso pior inimigo, e o que trouxe todo o problema foi o pecado, a desobediência. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que ele não pode nos abençoar. Por quê? Porque não pode ir de encontro à sua palavra. O salário do pecado é a morte. E o que é morte? Separação de Deus. Comunhão quebrada. Aleluia. Comunhão rompida. E somente em Cristo podemos restaurar essa comunhão. Através do arrependimento de uma posição real. Está lá em Provérbios. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, esse encontrará o favor do Senhor. Agora não esqueça, Deus está falando aqui. Está lá em Lamentações, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Que a misericórdia do Senhor
é o motivo de não sermos consumidos. Significa que mesmo quando estamos no pecado, separados, Ele está sempre de braços abertos para ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso arrependimento, nossa confissão, nos perdoar e seguirmos a jornada. Então, jamais deixe Deus para lá e o pecado continuar. Amém? Aquele que confessa e deixa, esse encontrará o favor do Senhor. Amém? Muito bem, queridos. Então, vem a última frase, que diz que a mão do Senhor seja a nossa segurança em todo tempo e lugar. Que a mão do Senhor seja a nossa segurança em todo tempo e em todo lugar. Jesus declara: jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Estarei convosco todos os dias. É tão difícil entender isso? Não é difícil. Porque aquele que nasce do Espírito, esse entra no reino de Deus. Então agora ele faz parte do reino. Amém? Aleluia. Então você entende por que essa palavra. Tá certo? Além da presença poderosa do Espírito Santo, a promessa em nossas vidas. Unido ao nosso Espírito. Amém? Glória a Deus. Que a mão do Senhor, ao desejo aqui, seja a nossa, a minha, a tua segurança em todo tempo e lugar. Por isso, precisamos sempre estar com os céus abertos, vivendo uma vida de fato em obediência. Amém? Até porque nada pode se esconder de Deus. Mas nós temos uma coisinha nesse tempo. Quando eu leio a Bíblia, tudo que é bênção eu quero. Mas para chegar a bênção, há uma condição que chama-se rendição, obediência. Isso é para mim e é para você, para que o céu se abra. Se alguém com o céu fechado, é hora de dobrar o joelho e fazer um concerto com Deus. Tá certo? Aleluia. Por quê, pastor? Porque o que Deus mais quer é participar de nossa vida, é ter a sua mão estendida e os seus olhos, seus ouvidos, aliás, atento ao nosso clamor. Então, não permita que Satanás venha reinar na tua vida. E não permita que Deus não possa te abençoar. Porque o pecado, de fato, faz separação. Mas por que está em pecado? Diante de tudo aquilo que nós entendemos e conhecemos a respeito da palavra de Deus. É a convicção plena de céu e inferno. Eu estava ouvindo uma conversa onde a pessoa dizia: será que ele foi para o céu? Eu disse: todos vão para o céu. E ela me olhou assim, porque era um crente, não sei se não tinha conhecimento ainda. Ficou espantada, mas todos, pastor, vão para o céu? Eu digo: sim, só que no céu, no mundo espiritual, há dois lugares: o paraíso e o inferno. E não há outro lugar. Amém, queridos? Amém? Então aqui está essa palavra para você, para o céu se abrir. Aleluia. E a tua vida sempre, como Isaías declara, antes que você diga: Deus, socorre-me, Ele já te socorreu. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Muito bem. O tema seguinte, então, para nós encerrarmos esse tempo precioso que está ali, e o tema é a certeza da oração. Tudo a ver. Amém, amados? Com o que já falamos. Céus abertos. Muito bem, vamos lá. O tema é a certeza da oração. A passagem é Jeremias 33, 3. Muito bem. Clama a mim e eu responderei. Quem está afirmando é o Senhor. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, no fim daquela jornada de Jó, lá no 42, a mesma pergunta está lá. Pergunta depois. Te responderei. Aleluia. E te ensinarei. Glória a Deus. Então vimos que há um Deus pronto a participar em tudo em nossa vida. E aí vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Parece que é, 7 ou 8. Que diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus com fé e Deus o dará. Amém?
Aí está então, aleluia, a certeza da oração. Glória a Deus. Então, veja, seja a área que for, há um Deus bem pertinho de nós, pronto a nos abençoar. Mas a pergunta é, como é que está a tua vida com Deus? Trazendo a mensagem anterior. Amém? Aleluia. E a oração de Davi, que eu trago no coração, na mente, na minha alma, em tudo, entranhada em mim, que está no Salmo 139, versículo 22, 23, 24, por ali, leia lá, amém? É ali mesmo. Que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, esquadrinha-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia por caminho eterno. Por que ele ora isso? Porque ele é de batalha. E não podia perder a guerra. Amém, amados? E à sua volta estavam os seus inimigos. Então ele não podia vacilar. Vacilou uma vez, mas depois não, porque venceu sempre. Isso é uma prova que Davi aprendeu a lição. E não é aquilo que alguns falam, que é o pior dos pecadores. Não é verdade, não. Amém? Morreu em paz, tranquilo e próspero. E baita pecador. Amém, amados? Não. Ele era um homem santo, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. Pecou. O seu pecado foi terrível. Foi terrível mesmo. Quem lê o Salmo 51 pode ver isso. Esse gemido. Alguns dizem por 30 dias. Foi terrível o pecado dele? Foi. Mas extraordinário foi o arrependimento e a sua confissão e a restauração. Ele seguiu até o final, de vitória em vitória. Amém? Glórias a Deus. Aqui está então essa frase final. A oração é o clamor da alma necessitante ou necessitada a Deus. Aí está. A oração é o clamor da alma necessitada de Deus. Na verdade, sempre nós estamos necessitados de Deus quando entendemos isso. Que não somos nada sem Deus. Que tudo que temos, que tudo que somos e haveremos de possuir, tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Então você entende isso, essa passagem maravilhosa da palavra de Deus. A oração é o clamor, quer dizer, não se ora de qualquer maneira. Amém? Por obrigação ou por uma intenção egoísta. Não. Nós oramos e gememos, porque sabemos que sem Deus não somos nada. Amém? E chegamos a essa convicção. Lembra dos apóstolos? Quando Cristo, ele traz aquele discurso muito forte e necessário, e que muitos não gostam, mas é necessário, que quase todos vão se embora, vão saindo um por um. Né? Aconteceu sim. Quem é que ficou ali? Somente os 12. Veja, uma multidão grande, todos foram embora, só permaneceu 12. Não é assim não, é mais 2. 12, os 12 discípulos. E Jesus, ele olha para eles e diz, vocês, vão com eles ou vão ficar? Significa, no reino de Deus não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Deus não barganha com ninguém. O preço foi pago naquela cruz. O evangelho é pregado e chega até você. Depende só de você. Essa é a misericórdia de Deus. Tudo está pronto. Basta você acertar a tua vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Vinde a mim. Vinde a mim é a palavra de Deus. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso eterno para a vossa alma. Completei aqui. Tá certo? Deus te abençoe, então, com essa meditação, essas frases que edificam, nos fortalecem para continuar a jornada. Amém? Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, a Ti pertence a honra, a glória, a Ti pertence o nosso louvor, a nossa adoração.
Graças, Pai, te damos, em nome de Jesus, por esse tempo precioso, e que essa palavra venha alcançar, salgar os corações, de maneira que venham ser edificados, fortalecidos, para as batalhas do dia a dia, Senhor, e saber que em qualquer situação, Deus estará com ele. E que a oração é um instrumento poderoso que nós temos, dado pelo próprio Deus, para, como filhos amados, nos achegar a Ele e obter dele tudo aquilo que Ele tem reservado para todos aqueles que o amam. Receba essa bênção agora. Diga glória a Deus, eu recebo, em nome de Jesus. Diga, Espírito Santo, firma essa palavra no meu coração. Amém. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Rei. Hoje, domingo, dia 12 de outubro. Nossos cultos, terças e sextas, no horário das 20 horas. Amém? E a live direto do Facebook, página Francisco Lucas, tanto terça como sexta, às 17h40. Eu quero você lá, juntos, não depois, para estarmos orando a oração que Jesus nos ensinou. Fique na bênção, fique na paz, fique com o Senhor Jesus. Até lá.